Tem regras. Tem regras. E essas regras, a primeira coisa é você dar testemunho dentro e fora. Legal. Porque se não der fora, não adianta dar dentro. Sim. Né? Então uma coisa está ligada à outra. Então hoje a gente vê, às vezes a gente leva nome aí, né? Ah, porque Leão de Judá tem um leão de todo tamanho lá dentro, Adora e sendo adorado, adorando o leão. Meu Deus. Né? Eu vejo muitos jovens, porque é o que eu falei, é uma chamada específica. Sim. A minha chamada é uma chamada específica. Uma estratégia que Deus te deu. Deus me chamou para uma tarefa específica. Sim. Hoje nós trabalhamos com tribos urbanas. O que são tribos urbanas? São pessoas que estão em tribos. Por exemplo, nós trabalhamos com surfistas, skatistas, Legal. com roqueiros, Sim. com o público GLBT, né? Sim. Trabalhamos com esse público. Trabalhamos também, né, com tribos indígenas, né? Ou seja, agora em novembro eu estou indo, porque eu faço parte, eu sou associado do Complay, que é o Conselho de Pastores Indígenas, né? Então a gente trabalha com indígenas também, ou seja, em novembro eu vou estar em contato com mais ou menos umas 15, 16 etnias indígenas, ou seja, as pessoas não sabem do que falam. Sim. Né? Pelo contrário, eu sempre falo, nosso ministério hoje tem 3 anos, nós completamos 3 anos. Né? Então se nós tivéssemos possibilidade maior de atender mais, eu atenderia mais, como eu tenho um projeto, né, de fazer com que as pessoas de rua tenham dignidade. Sim. Né? Ou seja, eu pretendo e eu vou alcançar, eu vou chegar, né? Que eu quero, porque hoje nós alimentamos, como você falou, o projeto de rua, nós temos um projeto chamado Leões em Resgate, que nós trabalhamos com morador de rua. Né? E ali, depois de 2 anos e meio trabalhando ali com eles, nós temos uma família que nós conseguimos, que está na igreja, que está caminhando, está com sua casa, né? Tem a sua filhinha, né? Lógico, poxa, a pessoa se transforma de dia para noite. Não, é todo um caminho, é toda uma orientação. As pessoas vão sendo orientadas para isso. Sim. Esse projeto de rua, você vai falar daqui a pouquinho, né? Que já estamos estourando o nosso tempo, mas algo está assim me incomodando, né? E há muito tempo, né? Principalmente aqui na cidade de Guarapari. Eu tenho certeza que isso não é um privilégio só nosso, mas pessoas que ficam apontando, pessoas que ficam criticando o trabalho e a estratégia que Deus deu para cada um, né? Em Apocalipse diz, as 7 cartas, as minhas 7 estrelas, que são os 7 anjos que estão na casa do Senhor. O pastor, né, para Deus, ele é considerado uma estrela. Estrela é um astro que tem luz própria. Ou seja, cada pastor vai dirigir o seu ministério diante da luz própria que Deus lhe deu. A luz que Deus lhe deu. Né? Então o pastor trabalha com jovens, com pessoas de rua. Outro trabalha, né, mais especificamente com drogados. Outros, né, com famílias e assim por diante, querido e querida. Não é? Nós precisamos visualizar, né, e ter a meta de ganhar almas para o reino. Né? Precisamos parar com esse dedo apontado e de crítica. Se Jesus estivesse caminhando nos dias de hoje, em 2015, aonde que você acha que Jesus estaria caminhando? Jesus estaria caminhando onde estão os GLBTs, né? Jesus estaria caminhando nas casas de prostitutas, né? Jesus estaria caminhando nas bocas de fumo, porque ele veio para salvar os doentes. E os doentes de hoje são esses, pastor. Exatamente. Os drogados, as prostitutas, os homossexuais, né? Que não é uma doença, me entenda, mas, né, já até falamos no primeiro programa, Jesus nos fez, né, para um propósito, homem e mulher, né? Mas isso é um caso para, né, uma outra situação. Então Jesus estaria caminhando, Jesus tinha estratégias, Jesus falava por parábolas, né, que quer dizer falar as claras, de fácil entendimento. Hoje nós vemos pregações tão eloquentes que a gente tem que estar com a Bíblia e um dicionário do lado para saber o que está sendo pregado. E as pessoas saem dali, não é, vazias,
Pregue a palavra de Deus, somente a palavra de Deus, faça a obra de Deus e deixe quem Jesus chamou também fazer a obra de Deus. Esteja orando pelo pastor Gilberto, pastor Samuel e pelos outros pastores da cidade de Guarapari, que eu tenho certeza que Deus vai prosperar mais o seu ministério. Amém? Eu quero ouvir aí, para a gente finalizar, esse projeto de rua, que eu também ouvi o pastor falando desse projeto tão lindo, que muitos não querem, que eu também já dei, aula para moradores de rua, e eu achava engraçado que quando chegava no domingo, de manhã na escola dominical, em vez de estar encostado os carros das pessoas da igreja, eles chegavam mais cedo e encostavam os carros, aqueles carrinhos de reciclado, e os irmãos da igreja tinham que encostar o carro no outra rua, porque eles encostavam 7, 8 carrinhos daquele, e chegavam ali, bem em estado bem degradável, que eu não preciso estar falando aqui, e muitos se levantavam e saíam do lado dessas pessoas. Eu quero te dizer, a única coisa, meu querido, que nos diferencia deles é porque hoje nós estamos com Jesus, porque nós não somos melhores em nada do que eles, amém? Então Jesus ama eles igual que nos ama também, e graças a Deus por isso. Fala para nós, você tem esse projeto com morador de rua e também com prostituto. Na verdade o que acontece é o seguinte, esse projeto Leões e Resgate visa o quê? Visa justamente demonstrar aquilo que nós, como cristãos e servos, precisamos fazer na prática, porque é muito fácil falar, ler a palavra, mas não vivê-la. A Bíblia diz que Jesus veio para buscar o que se havia perdido. Então, o que se havia perdido, está perdido. Significa o quê? Que você, como servo, você como chamado, você tem que ir lá para abençoá-lo, para amá-lo, Porque quando se fala aí do público LGBT, às vezes as pessoas falam assim, porque é isso, é porque... Não, irmão, em primeiro lugar, a gente tem que amá-los, eu tenho lá uma moradora de rua, que ela chegou numa determinada igreja, e que quando foi anunciado aqui estamos com uma moradora de rua, os irmãos pegavam as suas bolsas e guardavam, ficaram com medo. Não, Deus não me chamou para isso, Deus me chamou para ir atrás realmente daquele que está precisando, e eu vou lá, abraço, sento com eles ali na calçada, e eu quero fazer um alerta, que muitas pessoas não entende este chamado e não entende o que está acontecendo. Mas a maioria das pessoas que hoje estão na rua, que estão se prostituindo, são pessoas que saíram de dentro de uma denominação, porque foram subjugadas, foram apontadas, foram oprimidas, foram de repente julgadas, tiveram ali um preconceito e hoje estão na rua por quê? Porque, eu não vou para uma igreja, porque eu estava numa igreja e fui julgado pela minha atitude. Não, nós não somos juízes, nós somos abençoadores, nós somos servos. Eu falei sobre isso essa semana. Deus nos criou para 3 propósitos. O primeiro propósito foi para que Ele nos criou porque Ele queria nos amar. Então, Ele criou e nos amou como Pai. Segundo, nós como filho, Ele nos criou para amarmos. E depois, em terceiro lugar, para servir. Porque a maior demonstração de servir foi quando Jesus pega os 12 discípulos, mesmo sabendo de tudo que estava ali pronto para acontecer, Ele pega e a primeira coisa que Ele demonstra, olha, eu sou a pessoa que foi enviada, e aí Ele pega e lava os pés no sinal de tipo assim, eu sou igual a vocês, eu vim para servir. Então, se Ele, que é Jesus, veio para servir, e nós? Verdade. Então, o projeto, a gente, muitas das vezes está na rua, as pessoas nos olham como tipo assim, nós estamos ali sustentando uma pessoa que era para estar trabalhando. Mas pelo contrário, pastor Gilberto, as pessoas que estão ali na rua, muitos deles trabalham o dia inteiro, é o que eu tenho visto. Para ganhar o seu sustento. Para ganhar o seu sustento, e ter o seu sustento, mas em contrapartida, ele não tem um respaldo, ele não tem, E aí estão lá jogados pela sociedade. E acabam entrando em algum vício. Entram no vício, que automaticamente vão para uma rua,
né? E aí é a hora que nós, como povo de Deus, né? Porque o povo gosta de falar muito, eu sou povo de Deus e tal, né? E aí, como que vai fazer? É verdade. Né? É um prazer, foi um prazer tê-lo aqui. E eu quero dizer para você, não é? Que você faça a obra do Senhor, né? Em Salmo 124:1 diz: se não for o Senhor que estivesse ao nosso lado, o Senhor está ao nosso lado, Ele não está na frente nem atrás, Ele está ao nosso lado para nos ajudar. Deus te abençoe. Este foi o programa Fonte de Vida. Obrigado, pastor Samuel. Deus te abençoe. Amém. Deus te abençoe em nome de Jesus.